Das sequências, nós passamos a estudar séries. E vimos vários resultados sobre séries. As séries são convergentes se as somas parciais têm limite finito. E o primeiro resultado que a gente viu sobre séries é de que a série, para ser convergente, tem uma condição inicial, uma coisa primeira, que o termo geral vá a zero. Menos 1 elevado a n secante de 1 sobre n. Por que eu estou querendo fazer esse exemplo? Para reforçar a seguinte ideia. Isso sugere que seja uma série alternada. Tem um menos 1 elevado a n. A pessoa que vai analisar a série já sai correndo atrás do critério de Leibniz. Antes de qualquer coisa, o termo geral vai a zero. Secante está indo para zero. Quando n vai para infinito, 1 sobre n vai para zero. Secante é o que mesmo? 1 sobre cosseno. Quando 1 sobre n vai para zero, secante vai para cosseno de zero. Quer dizer, 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Secante de zero, 1. Então, essa série, quando n é suficientemente grande, a secante é positiva, a secante de valores do primeiro quadrante, porque a secante é 1 sobre o cosseno, mas isso vai para zero? Não. Então, tenho que procurar critério de Leibniz? Não. O que essa série é? Divergente. Porque o termo geral não vai para zero. Vocês se lembram do gráfico da função secante, se precisar dele? A secante não está definida para que valores do argumento? Secante é 1 sobre cosseno. Então, não está definida quando o cosseno é zero. Π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Eu não tenho secante no arco π sobre 2, tenho secante no π, não tenho secante no 3π sobre 2. Tenho secante em 2π, não terei secante novamente no 5π sobre 2. E não tenho secante no menos π sobre 2. Secante, por ser 1 sobre o cosseno, tem módulo sempre maior ou igual que 1. O cosseno é pequeno, menor ou igual que 1, em módulo. A secante é 1 sobre. Então, a secante é sempre maior ou igual do que 1 em módulo. Secante nunca se aproxima de zero. Secante nunca dá zero. Se você formulasse a equação trigonométrica secante de x igual a zero, cuja solução é vazio, porque a secante nunca é zero. Quando a secante é positiva, ela é maior do que 1. E quando a secante é negativa, ela é menor do que 1, do que menos 1. E o gráfico da secante tem esse comportamento que eu estou esboçando agora. Secante de zero é 1. De π é menos 1. Lembraram do gráfico da secante?
Se eu escrever uma série e colocar no meio da expressão uma secante, você precisa ter uma ideia de como se comporta a função secante para poder fazer uma análise da série. Exemplo. Menos 1 elevado a n, secante de n, n raiz de n, secante de n, n raiz de n no denominador. Primeira pergunta. Tem algum risco de dar zero no denominador? Secante de algum natural pode não estar definida? Pode ter algum problema no domínio daquela função? Bom, secante nunca dá zero. Então, secante de n nunca vai dar zero. Eu preciso tomar cuidado se eu coloco aqui uma função trigonométrica, que funções trigonométricas podem ter raízes, né? Seno, cosseno. Secante não tem raiz. Será que n pode ser algum valor para o qual a secante não exista? A secante não existe nos múltiplos de π sobre 2, na progressão aritmética que tem, passa por π sobre 2 e mais ou menos kπ, que são do tipo π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Então, nunca no inteiro. Então, aquela série está bem formulada. Primeira pergunta, precisa ver se o termo geral vai para zero. Segunda pergunta, será que ela é uma série alternada? Não. O que eu chamo de série alternada? É uma série que o termo geral ele troca de sinal alternadamente. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. A secante troca de sinal. Isso aqui pode ter uma troca de sinal que está dependendo do menos 1 elevado a n e da secante. Observe, se esse termo fosse todo positivo, haveria uma troca de sinal controlada pelo menos 1 elevado a n. E eu teria certeza que ela era uma série alternada. Mas como a secante também troca de sinal, pode ser que de um termo para o seguinte não haja troca de sinal, porque troca do sinal em cima e embaixo. Imagine que eu estou com um natural par, um pouco antes do... Em algum lugar aqui eu estou com um natural, a secante tem um sinal e lá tem um outro sinal do menos 1 elevado a n. Aí eu mudo para o natural seguinte, troca o sinal em cima e troca o sinal embaixo, porque a secante passa, o natural passa pelo 3π sobre 2, e a secante muda de sinal e ao mesmo tempo o menos 1 elevado a n muda de sinal e o termo geral da série não muda de sinal. Então essa série pode não ser alternada. Como que eu analiso se essa série é convergente ou não? Posso trocar um sobre secante por cosseno. O importante aqui é usar os seguintes passos. Primeiro, vamos analisar a série em módulo, porque com a troca de sinal e não sendo alternada, eu não posso usar Leibniz. Então, não é adequado usar critério de Leibniz porque não tem o controle sobre a troca de sinal. Vou usar o módulo da série, porque daí eu posso usar todos os critérios de convergência de séries em módulo. Então, eu vou pegar o AN é igual a menos 1 elevado a n, secante de n, n raiz de n. Vou pegar o módulo de AN. O módulo de AN é 1 sobre módulo de secante de n, n raiz de n. Como o módulo de secante de n é maior ou igual que 1, como o módulo da secante de n é maior ou igual que 1, o que acontece se eu tirar módulo da secante do denominador? Esse módulo de secante é maior ou igual do que 1. Se eu apagar, escrever apenas
1 sobre n raiz de n. Eu tirei do denominador um número maior do que 1. Então o denominador ficou maior ou menor? Menor, porque eu tirei um termo grande. Se o denominador ficou menor, 1 sobre ficou maior. Então o maior está na direita. Então o módulo do AN é menor ou igual que 1 sobre n raiz de n, que é igual a 1 sobre n elevado a 1 elevado a meio, n elevado a 3 meios. E agora acabou. Por quê? Essa daqui eu sei o que ocorre. O que ocorre com essa aqui? Harmônica generalizada com expoente maior do que 1. Série 1 sobre n elevado a 3 meios, com n de 1 infinito, converge. Qual é o motivo pelo qual ela converge? É a série harmônica generalizada com expoente p igual a 3 meios, maior do que 1. Alguma dúvida sobre o uso do critério da comparação? Eu usei o critério da comparação porque era uma série positiva, módulo. Fiz uma desigualdade e usei a harmônica. Qual é a conclusão? Pelo critério da comparação. Pelo critério da comparação, a conclusão é que a série módulo de AN é convergente. Mas não era essa que eu queria, eu não queria em módulo. Aí módulo foi mais fácil, porque módulo eu tirei a secante. Quando eu botei módulo eu consegui fazer o argumento e tirar a secante. Eu queria sem aquele módulo. O que eu tenho que fazer agora? Nada, já está feito. Se a série converge em módulo, ela converge e ela chama-se absolutamente convergente. E é o que nós chamamos de converge absolutamente. Um exemplo que eu acho muito ilustrativo da intuição que a gente tem que desenvolver versus o formalismo que a gente tem que ter para ser capaz de redigir uma solução de um exercício de um modo que as pessoas entendam o que nós estamos escrevendo. Raiz cúbica de n mais 2 no numerador, dividido por raiz quarta de n mais 3, de n ao cubo mais 3, vezes a raiz quinta de n a 3 mais 5. E eu quero saber se essa série é convergente ou não, n variando de 1 a infinito. Vou fazer uma discussão preliminar que vai nos convencer se a resposta é sim ou não, convergente ou divergente, mas que não serve para você colocar num relatório, numa avaliação, numa prova, serve para você discutir enquanto está tomando cafezinho com um colega se a série converge ou não converge. Você vai convencê-lo da sua resposta, mas na hora de redigir, nós vamos ter que ter cuidados formais de fazer uma redação rigorosa. Como é que eu me convenço se ela é convergente ou não? Pensando em termos de ordem de grandeza, de termos dominantes. São raciocínios intuitivos e que nos levam à conclusão correta e que até guiam o que nós vamos fazer em seguida. Quando eu olho para a raiz cúbica de n mais 2, o que a minha cabeça pensa? Quem é o termo que prevalece? É o n ou o 2? É o n. Para efeito de convergência da série, se tiver ou não tiver esse 2, não é isso que vai ser relevante.
Pode interferir no valor da soma, mas não no fato de ser ou não ser convergente. Então, o termo de cima contribui essencialmente com raiz cúbica de n, que é um n elevado a 1/3. Então, a minha cabeça, quando eu olho para essa série, a primeira coisa que ela pensa é que o numerador é da ordem de n elevado a 1/3. Embaixo, tenho dois termos. Mesma coisa, minha cabeça fala, esse mais 3 e esse mais 5 não são eles que são os fatores determinantes da convergência. Quem vai determinar é a velocidade com que essas coisas estão crescendo, a velocidade relativa de crescimento para saber se o termo geral vai para zero depressa ou não vai. Esse termo, raiz quarta de n é 3 mais 3, ele essencialmente contribui com n elevado a 3/4, vezes um n elevado a 3/5. Estou pensando tudo em termos de ordem de grandeza, né? Então, ainda pensando em ordem de grandeza, tudo se passa como se eu tivesse n elevado a 1/3 menos 3/4 e menos 3/5. Certo? Que é a mesma coisa que n elevado 3, 4 e 5, 60 de denominador, 60 por 3 dá 20, menos 60 por 4, 15, com 3, 45, 60 por 5, 12, vezes 3, 36, menos 45 menos 36 dá menos 81, com mais 20, n elevado a menos 61 sobre 60, que essencialmente é 1 sobre n elevado a mais 61 sobre 60. Então, estou mostrando uma coisa que é totalmente intuitiva, né? Estou fazendo, é tudo como se. Mas o que eu acabei de ter certeza? Estou absolutamente convencido do quê? Que o termo geral desta série não é igual, mas tem mesma ordem de grandeza que o termo geral desta série aqui. Somatório disso. Ou seja, para efeito de convergência, essa série aqui ela tem a mesma ordem de grandeza que a harmônica generalizada de expoente 61 sobre 60. E, portanto, ela é convergente ou divergente? Convergente. Estou convencido disso. Já sei que ela é convergente porque ela tem a mesma ordem de grandeza que a harmônica generalizada de expoente 61 sobre 60. Um pouquinho maior do que 1, mas é maior do que 1. Agora eu vou dar uma redação super estruturada, uma redação rigorosa, para que quem leia o que eu escrevi entenda o que eu pensei. Porque se eu só escrever isso, vai precisar decifrar o meu raciocínio para entender o que eu estou pensando, né? É fácil quando eu estou falando e escrevendo, mas agora eu vou dar uma redação. Qual que é a redação? Que critério que eu uso agora para mostrar que no fundo é a harmônica generalizada 61 sobre 60? Mas em termos de critério de convergência de série, qual que é a conta que eu vou fazer? Critério da comparação no limite. Eu pego aquela série ali, o termo geral daquela série, pego aquele termo geral, divido um pelo outro e passo ao limite. Naquela ali, eu vou botar tudo em evidência. O pôr em evidência é a maneira formal, pôr em evidência os termos de maior grau, é a maneira formal de dizer que sobrevive mesmo esses expoentes. Aí vai ter um monte de coisas se cancelando, um monte de coisas que vão para zero e um monte de coisas que vão para 1. As que se cancelam, as que vão para zero e sobram as que vão para 1. E aí eu concluo que esta série, harmônica generalizada, vai ter mesmo comportamento que essa, como aquela converge e essa converge.
critério da comparação no limite. Eu vou comparar a n, que é a nossa série, com e Bn igual a 1 sobre n elevado a 61 sobre 60. Isso aqui é a harmônica generalizada. E o que eu vou fazer mesmo, formalmente, quase que vou fazer uma anedota aqui. Se eu começasse o exercício escrevendo isso, vocês iam ficar olhando para a lousa, intrigados, e se perguntando, de onde veio o 61 sobre 60, né? De onde veio o 61 sobre 60? Veio daquela conta que eu acabei de apagar. Tá certo? Não veio do nada, não caiu do céu. Ele veio daquela análise. Agora eu faço o limite para n tendendo a infinito do meu A índice n dividido pelo B índice n. Coloco em evidência os termos de maior grau no A índice n. Então eu vou ter lá naquela série do numerador, no termo geral que está no numerador, o A índice n, eu vou escrever assim: raiz cúbica de n que multiplica 1 mais 2 sobre n. Pus o n em evidência. Embaixo eu ponho n3 em evidência. Raiz quarta de n3, 1 mais 3 sobre n ao cubo. Coloquei em evidência n ao cubo. E no seguinte também eu ponho em evidência, na raiz quinta, eu também ponho em evidência n ao cubo, fica 1 mais 5 sobre n ao cubo. E embaixo é a harmônica generalizada n elevado a 61 sobre 60. Vocês perceberam que eu estou formalizando exatamente os mesmos passos que a gente discutiu 5 minutos atrás, intuitivamente, quando eu falava em termos de ordem de grandeza? Essa é a maneira formal de expressar aquelas ideias. Limite para n tendendo a infinito. Em cada uma dessas raízes eu coloco aquele termo que eu coloquei em evidência fora da raiz, n elevado a 1/3. Que é o n elevado a 1 e a raiz cúbica. N elevado a 1/3 vezes uma raiz cúbica de 1 mais um termo que vai para 0, 2 sobre n. Fale. A harmônica generalizada é 1 sobre n. Obrigado. 1 sobre n elevado a 61 sobre 60. Na raiz quarta é 2, não é 3. Espera aí. É que aqui eu troquei, né? 3 e 2. Vocês já perceberam como que eu sou distraído, né? Que eu vivo trocando tudo na lousa? Acho que é... Aqui é 2, aqui é 3. Então é limite. Agora, aqui no denominador da fração de cima, n elevado a 3/4, raiz quarta de 1 mais 3 elevado a n3, n elevado a 3/5 da raiz quinta de 1 mais 5 sobre n3, e aqui 1 sobre n elevado a 61 sobre 60. Vocês concordam que esse n elevado a 1/3, n sobre n elevado a 3/4 e n elevado a 3/5, tudo isso é uma conta que eu já acabei, fiz agora de pouco e apaguei, vai dar 1 sobre n elevado a 61 sobre 60?
Então, essa parte eu poderia até pular, né? É só para vocês terem uma anotação completa aí da aula. Então fica limite para n tendendo a infinito. Esse termo vai ficar 1 sobre n elevado a 61 sobre 60, vezes aquelas raízes. E aqui 1 sobre n elevado a 61 sobre 60. Essas duas coisas se cancelam. E quanto que é o limite dessas raízes todas? 1. Esse limite é igual a 1. Portanto, como a série 1 sobre n elevado a 61 sobre 60 converge, então a nossa série converge. Certo? Na próxima aula eu vou continuar fazendo uma revisão desse tipo. Ok? Obrigado.